Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Que a graça de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. É sempre com alegria que a gente sobe aqui ao púlpito para comunicar, para compartilhar a palavra de Deus, o que a gente chama de o pão de Deus, o verdadeiro alimento. Abra comigo na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1. E já te convido, a partir de agora, a participar dessa jornada. Vamos estudar alguns capítulos da carta aos 1 Coríntios. Uma carta que é direcionada a uma igreja que estava passando por algumas dificuldades, e eu não sei se elas são tão longes das dificuldades que nós podemos passar enquanto igreja, enquanto comunidade, enquanto povo de Deus. E o apóstolo Paulo, como tendo sido o fundador daquele trabalho, quando ele ouve a respeito de alguns problemas que atingiam a igreja, ele resolve então escrever uma carta. Envia uma carta na qual ele vai apresentar uma série de argumentos teológicos para explicar o problema e também para dar uma solução ao problema. E por todo o capítulo, por todo o texto, existe uma palavra que é utilizada várias vezes. O apóstolo Paulo vai falar sobre o amor, no grego ágape. Vai falar a respeito desta capacidade que nós, seres humanos, temos de demonstrar afeto, de demonstrar carinho, cuidado, zelo, companheirismo, uns para com os outros. E o título que nós vamos dar a essa série de estudos é O Amor que nos une e nos transforma. Quem é esse amor que nos une e nos transforma? Cristo Jesus, o amor de Deus derramado entre nós. Então, não perca da sua visão, da sua mente, do seu raciocínio, que de tudo que falarmos aqui, estamos inteiramente ligados, inteiramente enraizados no poder de Deus que foi manifesto através de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho, essa é a notícia, esta é a boa notícia que transforma a nossa vida. Quem abriu comigo em 1 Coríntios capítulo 1, desde já eu já falo para aqueles que gostam de um pouco mais de profundidade nos estudos, eu tenho uma série de livros. Eu posso estar compartilhando com os irmãos, comentaristas, livros muito bons de estudo expositivo, versículo por versículo. Então, quem quiser ir aprofundar, me manda um WhatsApp, a gente vai tentar passar para vocês. Todas as semanas, quando é preparado, eu baixo de um aplicativo que a gente tem aqui na igreja. Então, tem material, assim, enorme material para poder estudar a carta de Paulo aos Coríntios. Eu não sei se você já percebeu, mas eu tenho assim, uma certa predileção pelo apóstolo Paulo. Se você não gosta dele, sinto muito, é o maior escritor do Novo Testamento e talvez um que carrega uma teologia assim, extremamente densa, extremamente impactante, e ele fala muito ao meu coração e por isso resolvemos então compartilhar do escrito dele para a igreja de Coríntios. Quero já convidar os irmãos a ler a partir do verso 4, diz assim, vamos ler desde o primeiro, mesmo que a gente não vai expor os primeiros versículos, mas sim você já fica sabendo. Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Ou seja, não foi só para Coríntios que ele escreveu, foi para nós também, chamados por este nome, a respeito de Cristo, santificados pelo poder de Cristo. Ele diz assim, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. E ele começa então, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes
que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Até aqui hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, nos instrua, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, imagine uma igreja extremamente enriquecida de dom. Dons são as capacidades que Deus dá para que as pessoas exerçam funções entre o povo de Deus, principalmente. Imagine você chegar em um lugar assim extremamente bem decorado. As irmãs que tinham o dom da decoração, o negócio estava perfeito. Os irmãos que tinham o dom da iluminação, a igreja estava com as melhores luzes. Os irmãos do louvor, vocês não imaginam, aquilo era um show maravilhoso a cada culto. A cada culto. Não tinha erro, não. Não tinha nenhum som que saía assim um pouquinho fora da orelha, que a gente, opa, deixa eu tampar aqui minha orelha para não ouvir esse som. Ninguém desafinava. O pregador era de uma eloquência. Até eu engasguei agora na hora de falar do pregador, né? Que era Apolo. Ele falava tão bem, sabe, com palavras... Alguém traz um copo de água lá para mim, por favor? Está vendo que não tem nada a ver com a nossa igreja, né? Tão forte, tão eloquente, que as pessoas gostavam de ouvir. Era quase que um orador, um grande irmão da retórica grega, né? Vai imaginando, não faltava dom espiritual. Paulo diz que eles tinham sido enriquecidos em tudo. Não tinha nada que era mais ou menos, tudo era bem feito, tudo era assim, exemplar. Só que, quando a gente entrava nessa reunião que parecia impecável, nessa reunião que a pregação era algo assim fantástico. Ninguém saía de lá sem entender. Obrigado. Paulo vai dizer até que tinha gente que falava em línguas. Tinha mulher que queria falar no meio do culto. E as coisas eram assim, de um nível, de um patamar, de uma alteza, de uma imponência, que era digno, talvez, de uma das maiores cidades do Império grego-romano da época. Corinto era uma cidade de passagem, de um porto muito famoso, uma cidade riquíssima. Então, eu acredito que parecia perfeito. Era uma igreja assim que parece que não faltava nada. Tudo estava aparentemente no seu lugar, mas, como diz o ditado, as aparências podem enganar. Por quê? Era um povo que, ao invés de estar edificando a obra de Cristo, nós vamos enxergar alguns problemas, e o primeiro problema que Paulo já vai citar é a respeito da divisão. Ao invés de edificar, destruíam. O que os homens eram capazes de fazer, eles faziam muito bem, mas o que Deus pode fazer, eles não davam lugar para a ação e o ministério de Deus em manifestar o amor entre os irmãos. Sabe, então é fascinante notar que Paulo começa dizendo a eles com um sentimento de gratidão. Paulo, ele fundou essa igreja, provavelmente quando ele estava em Éfeso, ele escreve essa carta aos Coríntios, mas ele então começa dando graças a Deus. Olha aqui, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada em Cristo Jesus a vocês. Ou seja, eu já vou dar um spoiler aqui para vocês, ele vai dar uma puxada de orelha no povo. É uma carta corretiva, é uma carta educativa, para corrigir alguns erros gravíssimos que tinham na igreja. Mas ao invés de ele começar já quebrando o pau, o que ele fazia? Primeiro, vamos fazer uma psicologia aqui positiva, né? Vamos começar dando graças a Deus, porque, irmãos, por mais que a gente queira, por mais que nós nos esforcemos, sabe, para fazer as coisas funcionar, para deixar de ser o problema e ser a solução,
É preciso, da nossa parte, do nosso coração, um empenho e uma dedicação de ser grato a Deus por um povo problemático. Você já pensou nisso? Que ao invés de você só reclamar, as coisas podem mudar na sua perspectiva, na sua maneira de viver e de ensinar as pessoas, se você começar já com o espírito de gratidão. Ou seja, olha para o seu filho, graças a Deus que eu tenho um filho para brigar com ele. Não é mais ou menos assim? Graças a Deus que o meu filho me tira do eixo para ver onde é que eu estou. Se eu vou ter que fazer algo muito além das minhas forças, né? Graças a Deus porque Deus me capacitou. Graças a Deus porque Deus te deu irmãos, talvez, problemáticos. Olha para o teu vizinho aí do lado. Não chame ele de problema não, viu? Chame ele de solução. Ainda bem que Deus te colocou na minha vida para você solucionar meus problemas. Então, a primeira lição de profundidade do amor verdadeiro é em começar sempre com gratidão. Mesmo que depois vai ser preciso confrontar, mas primeiro comece com gratidão. Então, já pensou em ser grato pelo filho, pelo familiar, pelo colega de trabalho, até pelo cônjuge também? Antes de querer brigar, seja grato. Hoje a gente já quer brigar de cara, né? Já quer entrar já assim, né, com o sentimento de que aqui mando eu e me obedece quem tem juízo. Não, queridos. Agradeça a Deus por ter o privilégio de caminhar com pessoas. E não somos solitários, somos comunidade. Sabe, somos irmãos uns dos outros. E o apelo de Paulo, então, vamos caminhar aqui. Então, ele vai dizer que a igreja foi enriquecida, fiel é Deus que vai fazer o chamado de Deus acontecer no meio deles, mas ele começa no versículo 10, então, vamos colocar os pingos nos is. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Ou seja, o primeiro apelo, o primeiro convite que Paulo faz, ele roga, ele implora aos irmãos para que haja neles um sentimento de unidade. Atenção, unidade não é uniformidade. Se você for lá no hospital onde eu trabalho, nós estamos todos com uniformes. Mas cada um faz uma coisa, puxa para uma área, faz um trabalho. Não estamos, sabe, todos na mesmíssima direção para todos os, vamos dizer assim, todos os pacientes. Porque uniforme pode parecer algo impressionante, mas é algo que não gera o quê? Um crescimento saudável, um crescimento muitas vezes artificial. Que basta algo ali no meio de errado, as coisas desandam. Foi mais ou menos a história de Deus para com a Torre de Babel. O que eles fizeram? Eles construíram tijolos. Já falei isso aqui outras vezes, não é? Tijolos é o quê? Algo uniforme. Todos iguaizinhos, quadradinhos, do mesmo tamanho, e começaram a colocar um em cima do outro. Mas acontece que na hora que está edificando aquele tijolo, eles até cresceram bem rápido. Foi algo assim fenomenal de crescimento. Mas na medida em que eles cresceram e que viu que poderia ter uma força no meio deles, o que Deus faz? Eu vou confundir entre eles. E no meio da confusão, aquilo para, aquela obra, porque não era algo, como que eu posso dizer assim, orgânico, era algo artificial, algo forçado. Então, não é necessário ter uma uniformidade na igreja, ser algo forçado, você ser forçado a se, como que eu posso dizer assim, se ajeitar com o seu irmão do lado e ser todo mundo igual, pensando do mesmo jeito, falando, sabe, igual, como que eu posso dizer assim, nas mesmas características. Cada um de nós tem a sua individualidade. Mas atenção, apesar das diferenças, apesar das individualidades, se nós estamos unidos nesse amor, nós conseguimos fazer algo maior do que nós mesmos e deixar muitas vezes o nosso próprio eu e nos tornarmos, talvez, como Paulo vai dizer também, pedras na edificação da casa de Deus. E pedra tem uma arestazinha aqui, mas aquela aresta precisa encontrar, talvez, ali, aquele outro irmão que tem uma outra aresta diferente, mas que vão se juntar e vão se fortalecer, e não que vão se destruir. Aqui nós não somos um bando de zumbi, todo mundo, misericórdia, né, pelo zumbi, mas todo um bando de uniforme, todo mundo igual. Não, não é isso.
a obra de Deus e a casa de Deus. Cada irmão tem um dom, cada irmão tem um chamado, cada irmão é de uma maneira, mas o Espírito opera em todos, para que juntos possamos estar em unidade. É sobre isso que Paulo vai dizer para eles, olha, eu rogo, sabe essa palavra que é paraquelo, né? Paraquelo, ou seja, você está clamando, você está fazendo algo, intercedendo, você está sendo capaz de chegar próximo àquela pessoa e acompanhá-la nesse propósito. Acompanhar ela para que ela consiga a viver desta maneira, de acordo com o propósito de Deus. Isso é um apelo. E Paulo diz até pelo nome de Jesus, ele não fala nem pelo seu próprio nome, ele fala pelo nome de Jesus, ou seja, eu invoco a presença de Deus. Sabe ali, para aquelas pessoas, na cultura aqui do Novo Testamento, quando alguém utiliza o nome, ou seja, está representando a pessoa inteiramente, a sua autoridade, o seu caráter. Isso aqui é um embaixador, né, que está levando algo, uma mensagem que não é sua, que é de alguém. Então, Paulo está dizendo, olhem para Jesus, sabe, olhem para a natureza de Jesus, para o caráter de Jesus, para o sacrifício de Jesus. E é isso que deve unir vocês. É sobre isso que vocês devem falar. É sobre isso que vocês devem desejar estar voltados para. Ele diz, olha, essas divisões, o que faz? Impede ter o mesmo modo de pensar e o mesmo propósito. Pensar a respeito de quê? A respeito de Cristo. A respeito da obra de Cristo no meio dos irmãos. E não pensar a respeito de si mesmo, do seu próprio bem-estar, do seu próprio querer. Então, muitas vezes, nós precisamos enxergar que essa unidade de pessoas, sabe, que este propósito de sermos incluídos na família de Deus, custou algo para Cristo. É sobre isso que Paulo vai dizer. Quando se lembra da oração sacerdotal de João, capítulo 17, quando Jesus ora, o que Jesus ora pedindo ao Pai? Pedindo para que todos sejam um, assim como ele era um com o Pai, não é isso que ele diz? Para que os irmãos, para que o propósito que ele vai trazer, para que a igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, continuasse a fazer um trabalho, era necessário ter unidade. Mas unidade é algo assim extremamente difícil de se viver. Sabe por quê? Às vezes a gente se sente incomodado até do irmão que chega e senta no nosso lugar na igreja. Imagine só, alguém que fica chateado porque alguém sentou no lugar preferido seu. Onde é que está a unidade nisso? No sentido de dizer, não tem lugar aqui de um, é de todos. Não tem um lugar preferido, esse é o meu lugar, sai daqui. Já vi mais ou menos nesse nível. De pessoa pedir licença, você dá licença aqui, porque esse é meu lugar, na igreja. Você fala, essa pessoa não está entendendo, sabe, o sacrifício de Cristo, não está entendendo essa oração que Jesus faz, pouco antes de ser entregue, ser repartido. Sabe, o próprio corpo em prol da unidade, não em prol da divisão. Sabe, esse é um diagnóstico muito doloroso que Paulo chega à conclusão. Ele diz aqui no versículo 11, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloé, que há briga entre vocês. Primeiro ele diz que eles não pensavam igual, cada um pensava de um jeito, mas não é só pensar. Agora o negócio está indo para a baixaria, está indo para a contenda, está indo para a disputa. Vocês começam a brigar entre vocês. E é interessante que ele menciona de uma maneira assim, totalmente aberta, quem que falou a informação para ele. Ele diz, olha, a fonte as pessoas da casa de Cloé chegaram até mim aqui, e não como fofoca, sabe, não como uma acusação assim escondida, mas algo transparente, e dizendo assim, olha, como eu amo essa igreja, eu vou contar o que está acontecendo. E aqui já cabe um grande parêntese, vou ter que falar. Sabe aquele dia que o irmão liga para mim, pastor, eu vou te contar um negócio, mas não conta para ninguém. Você já começa a pensar, então esse negócio não deve ser tão bom assim não. Aí a pessoa já continua. Sabe o fulano? Pois, alguém me disse. Aí eu falo, mas quem que te disse? Não, alguém, não. Não foi alguém. Alguém deve ter um nome. Aí depois no final da história fala, mas ó, de tudo isso, mas não conta para ninguém, não fala que fui eu que te contei. Ou seja, não resolveu problema nenhum, você ficou com um problema maior ainda, porque agora você sabe de um problema, de um eventual, sabe, discórdia, de uma eventual disputa, algo assim que vai explodir a qualquer hora, a qualquer instante, o que você vai fazer? Nada.
Isso não é amar as pessoas. Amar e cuidar é chegar, olha, eu vi esse problema na igreja, pastor. Tem gente falando que não existe ressurreição, coisas graves mesmo, coisas teológicas, assim, problemas verdadeiros, não é opinião. Um gosta do fulano, outro gosta do ciclano, não, problemas graves. E eu estou disposto a falar, e nós vamos chegar nessa pessoa e vamos tentar instruí-la, pelo amor que há em Cristo Jesus, para que essa pessoa pare, converta-se, mude, transforme. É mais ou menos isso que a pessoa chegou para Paulo e falou assim, pode dizer que fui eu. Não tem segredo, não. Porque o amor, este amor que nos transforma, é um amor da transparência, é um amor verdadeiro, não precisa de capa. Então, Paulo demonstra que não está lidando com rumores, mas com fatos confirmados. Ó, o problema é esse. E qual que é o problema da briga? Por que ele estava brigando? Porque tinha uns que diziam assim, olha, eu sou de Paulo, versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, aí os outros diziam, eu sou de Apolo, os outros eu sou de Cefas, os outros eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? O apóstolo Paulo pergunta. Ou seja, o problema é que cada grupo na igreja estava se formando aí no mínimo 4 grupos. Os seguidores de Paulo, ou seja, aquele que fundou a igreja. Não, eu estou aqui desde o início, eu sei como é que esse negócio começou. Eu estava lá na primeira reunião, né? Aí a pessoa já se intitula as ovelhas do lugar, né? Eu sou mais velho aqui e eu sei como que funciona. Aí os outros diziam, não, na verdade, espera aí, nós somos de Apolo. Apolo, lá em Atos, vai dizer que foi um grande e eloquente pregador. Eu gosto quando Apolo prega, porque daí eu fico assim, sabe, sentindo aqueles rupiaços, e aí eu vou para a igreja assim e fico feliz. Então eu sou do povo do Apolo, né? Aí os outros falavam, não, eu sou de Cefas. Cefas, na verdade, é o nome aramaico de quem? De Pedro. Pedro, acho que é o nome grego, se não estou enganado, né? Então eu sou de Pedro, porque Pedro foi quem andou com Jesus. Pedro, sabe, esteve ali na fonte diretamente. Então, o que Pedro fala, eu concordo. Aí outros falam assim, você está tudo errado, bando de carnal, eu sou espiritual, eu não preciso de ninguém, eu sou de Cristo. Na verdade, eu não preciso nem de igreja. Mais ou menos assim, né? Eu não sei qual que é o pior grupo, eu tenho lá assim, as minhas conjecturas, né, de quem era o povo mais difícil de ser tratado. Mas então, traduzindo entre nós, as divisões, os grupinhos, os motins, sabe? As pessoas que se associam para falar mal uns dos outros, porque se falava um que é disso e começar a brigar, é porque o outro estava errado. Alguém que está no direito de se achar que o que faz é o melhor e que o que os outros fazem está errado. E aqui cabe um grande, enorme, gigantesco parêntese para a nossa vida no dia a dia. Existe uma certa, não sei nem se é uma doutrina, mas uma característica humana de querer seguir sempre um líder. E quase que uma devoção, assim, de vida, né? Eu faço qualquer coisa pelo líder. E no meio espiritual acontece isso também. Gente que vem para a igreja e que se apoia-se no líder, e que se o líder falar assim, não vai na esquina, a pessoa não vai na esquina. E que para ir na outra esquina tem que ligar para o líder e perguntar, eu posso ir na outra esquina, né? Assim, de uma influência espiritual, muitas vezes, eu considero como doentia. Um culto quase que a personalidade da pessoa. Se o pastor morre, a igreja acaba. Misericórdia, irmão. Se o pastor vai para Cristo, glória a Deus, vamos louvar, fazer louvor e vamos continuar, porque a obra não é do pastor. Eu tenho, assim, gastura, angústia na alma quando o povo diz, eu vou na igreja do pastor Francisco. Misericórdia, a igreja de Cristo. Pelo amor de Deus, não chama essa igreja de igreja do pastor Francisco, é a igreja de Cristo Jesus. Porque no dia que o pastor Francisco estiver aqui, outra pessoa vai estar. Cremos isso em nome de Cristo Jesus. Então não é por um culto à personalidade, sabe, não é por uma escolha de alguém, talvez assim, exemplar, que nós nos reunimos. É isso que Paulo está dizendo. Pode até ser que assim, os mais doutrinados, né, assim, os mais super espirituais vão dizer assim, não, mas nós seguimos a Cristo. Mas eles disseram isso para se separar dos outros. Não para juntar com os outros e dizer, vamos, talvez, enxergar que nas diferenças das pessoas, há características que podem acrescentar no corpo de Cristo. Você está vendo a diferença do grupo separado e da união, apesar da diversidade?
Cada um prega de um jeito, ok, eu vou escutar todos. E aí eu posso, com a sabedoria que há em Cristo Jesus, ser instruído de crescimento nas diferentes versões, nas diferentes opiniões, nas diferenças, talvez, de interpretações. Então, muitas vezes, eu fico assustado com quem diz, olha, eu só escuto certo tipo de pessoas. A gente pode até ter uma preferência para escutar essas pessoas, mas quando a gente vai escutar alguém de diferente, não fecha os ouvidos. Quem gostava de Apolo, quando ia escutar Paulo, não devia fechar os ouvidos. Quem gostava de Pedro, quando ia escutar Apolo, não devia fechar os ouvidos. E não devia brigar entre si por uma coisa assim trivial. Tá, isso aqui não está dizendo a respeito de uma doutrina fundamental. Porque doutrina fundamental, eu vou rasgar o verbo aqui, por exemplo, mais para frente vai ver que tinha alguém que dormia com a madrasta, não é isso? E aí para esse a igreja acobertava. Paulo diz que meio assim, olha, na verdade vocês brigam por coisas sem importância, e para as coisas sérias vocês não querem brigar, vocês não querem expor. Então vocês dividem aonde deveria juntar, e junta na hora que deveria separar e dividir. Então, tenha a sabedoria de enxergar que Cristo é, na igreja, entre nós, o motivo do que nós estamos falando. E aí pode vir um pregador aqui pentecostal, pular dessa altura aqui, que ninguém vai ficar escandalizado. E o pastor aqui também vai ter direito de ficar quietinho aqui atrás do púlpito e não sair gritando, e vocês também não vão ficar escandalizados. Vocês estão entendendo a diferença aí? Espero que eu não precise desenhar. Mas isso não nos faz maiores nem menores. Melhores ou piores. Isso nos faz irmãos. E esse é o amor que nos une e transforma a nossa maneira de suportar uns aos outros. Porque se a irmãzinha gosta daqueles louvor mesmo lá da bleia, né? Aqueles mesmo reteté, a gente vai olhar para ela e não vai criticar. Vamos amá-la, vamos ouvir também. Pastor, tem coisa que não dá para aceitar. O problema é seu, não aceite que você não... É opinião. Mas deixe ela ter o direito de gostar. Amém? E a pergunta que Paulo faz para eles é, por acaso Cristo está dividido? Aqui no versículo 13. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Isso aqui não é uma pergunta retórica. Claro que Cristo não está dividido. No grego, no original, alguns comentaristas vão dizer assim, é uma exclamação quase que de horror, ou seja, será que Cristo está sendo dilacerado, está sendo arrancado partes do corpo de Cristo, sendo dividido dessa maneira por preferências pessoais? Ou seja, eram pessoas que estavam criando esses grupos, e na criação desses grupos, quase que uma metáfora, né, quase que uma imagem, é como se eles pegassem um pedaço de Cristo e falassem, isso aqui é Cristo. Aí o outro puxa do outro lado, não. Isso é Cristo. Aí o outro puxa do outro lado, não. Isso é Cristo. E Jesus, então, estivesse totalmente dividido no meio da igreja. E não é esse o chamado de Deus, de Cristo para nós. Não é dividir o propósito de Cristo, é unificar o corpo de Cristo. E ele diz assim, olha, será que foi Paulo crucificado por vocês? Ou será que ele foi quem batizou vocês? Foi no nome de Paulo? Claro que não, no nome de quem que se batiza? De Cristo Jesus. Voltando aqui à parte da divisão, é uma ironia, eu coloquei aqui algo bem interessante, porque lá no Calvário, quantos lembram? Os soldados dividem as vestes de Jesus em algumas partes e lançam sortes a respeito da túnica de Jesus. Está lá em João, capítulo 19. Então, ali na cruz, Jesus foi dividido externamente pelos homens. Mas, horas antes, quando ele está ali na oração, que a gente chama de oração sacerdotal, e depois se ele caminha para o Getsêmani, ele ora fervorosamente pela unidade dos seus seguidores, dizendo, né, como eu disse lá em João 17, para que todos sejam um com o Pai, ó Pai,
como tu és um em mim. João 17, 21. Então há um contraste, há uma divisão muito grande aí, uma diferença, melhor dizendo, muito grande. Enquanto o mundo dividiu as vestes, o coração de Jesus ansiava pela unidade de seu povo. Agora aqui na igreja de Coríntios, aqueles que, por quem Jesus orou, pedindo a união, estavam fazendo exatamente o que os soldados fizeram e dividindo o que deveria permanecer unido. Vocês conseguem enxergar isso, então? Que o chamado do mundo é, talvez, em querer pegar uma parte de Cristo e se apropriar de algo, dizendo, isso é de Cristo e agora isso vai fazer algo por mim. Para mostrar que você fez algo a Cristo. Ainda que seja atrocidade, foi o que os soldados fizeram. Enquanto que aqui no nosso meio, a união, a oração de Jesus é para que nós possamos ser um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. Para não ter aqui corpo sem cabeça. Para não ter aqui corpo sem braço, sem perna. Estarmos em uma união perfeita com o corpo de Cristo. E Paulo diz, não foi eu que fui crucificado por vocês. Claro que não. Como se ele estivesse dizendo assim para eles, olha, vocês querem me seguir? Ok. Mas não fui eu que derramei meu sangue por vocês. Não fui eu que carreguei o pecado de vocês. Não fui eu que ressuscitei por vocês. Então, acho que eles estão colocando a perspectiva e o olhar no lugar errado. Quando vocês quiserem olhar para mim, ok, pode olhar, porque também não vou fazer de conta que eu não estou aqui em cima, em um lugar talvez de autoridade, em um lugar de ensino, em um lugar de referência. Mas Paulo ele deixa muito claro, imite a mim, não porque eu sou digno de imitação, mas porque eu imito também a Jesus, o Cristo. Porque tem gente também que vai querer lavar a mão e falar assim, não olhe para mim não, faz o que você quiser, mas não, né? não é bem assim. Tem sim que olhar para a pessoa e enxergar a obra, a bondade, sabe, a mansidão, o domínio próprio, a obra do Espírito de Deus na vida de um líder, para que esse líder consiga, representando Cristo, instruir a nossa vida. Vocês estão comigo? Os irmãos estavam rindo lá sexta-feira, dizendo, o pastor fica perguntando toda hora, você está acordado? Mas é para ver se vocês estão conseguindo entender aquilo que Deus tem nos conduzido neste texto, nessa porção das Escrituras. Paulo vai continuar então dizendo, olha, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Aqui eu já entrei quase que num parafuso. Você imagine só, Paulo dizendo, um pastor dizendo assim, eu dou graças a Deus por não batizar ninguém. É quase que ele dissesse assim, olha, se você está na igreja, não foi por minha culpa. Porque eu, sabe, é quase que um não senso, assim, um pastor dizendo, não quero batizar ninguém. Não, mas ele estava querendo dizer assim, olha, para que ninguém fale que está desse jeito, porque o pastor está apoiando. Sabe, isso é algo surpreendente. O fato de agradecer de não ter batizado é porque ele entende que o essencial não é o instrumento, mas é o Salvador que opera através do instrumento. Então, a mensagem é maior do que o mensageiro. É isso que Paulo está dizendo para eles. Eu carreguei uma mensagem, mas o mensageiro não é maior do que a mensagem. O propósito de Deus na nossa vida, ele tende a passar acima de um líder, acima de alguém que se coloca, talvez, em um patamar de autoridade, porque se essa pessoa vier a cair, você vai cair também? Acontece, não é? O pastor caiu, a igreja desapareceu. Então, eu estava lá por conta de um pastor. Vocês estão entendendo? A complexidade que é de seguir as pessoas, não porque a obra é de Deus, não porque o propósito, aquilo que Deus instrui a fazer na nossa vida, é muito maior do que nós mesmos. Quando se lembra quando a gente estudou o livro de João, o Evangelho segundo João? Vai contar a história de João o Batista, né? O primo de Jesus, alguns dizem, né? E é interessante que os líderes religiosos, impressionados com aquele ministério de João Batista, chegam, através de mensageiros para João, dizendo assim, olha, você é o Messias. O que João responde? Olha, eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, vocês ainda não conhecem. Mas ele vai batizar o quê? Ele vai dizer que ele vai batizar com o Espírito, e ele vai dizer assim, olha, daquele lá que virá, eu não sou digno nem de desatar
as correias de suas sandálias. Quando a gente estudou esse texto, foi algo interessante, por quê? É uma declaração muito pesada. Na cultura aqui judaica, desatar as sandálias é uma tarefa extremamente humilde, que um servo hebreu não poderia fazer. Sabia disso? Que um judeu, podia ser até um trabalhador daquela casa, não desatava as sandálias uns dos outros. Ou seja, era uma tarefa para um escravo gentio. Para você ver o nível de que João Batista desce para dizer assim, olha, daquele que virá, não sou eu ele. Porque aquele que vem, eu não sou digno nem para que vocês consideram mais indigno das pessoas. Então, Jesus foi quem disse que João Batista foi o maior profeta nascido de homens. E o maior nascido de homens declara que nem mesmo a tarefa mais humilde ele era digno em relação a Cristo Jesus. É exatamente essa atitude que Paulo está tendo aqui. Ou seja, quando ele diz, olha, eu dou graças a Deus porque não batizei, não é que ele esteja menosprezando o batismo, mas ele está assim como João Batista, dizendo assim, olha, apontando para alguém que vai além de si mesmo, dizendo, olha, não olhe para o mensageiro, olhe para a mensagem. Não se apegue ao servo, apegue-se ao Senhor. Isso faz toda a diferença. Porque às vezes a divisão acontece porque as pessoas estão se apegando ao mensageiro, as pessoas estão se apegando ao servo, enquanto que deveríamos nos apegar à mensagem e ao Senhor dessa mensagem. Posso ouvir um amém? Sabe, essa é a essência do verdadeiro ministério cristão, diminuir para que Cristo cresça. É o que João Batista diz. É necessário que ele cresça e eu diminua. João 3, versículo 30. Então, Paulo entendeu isso profundamente, porque ele preferia ser visto como alguém insignificante do que correr o risco de que alguém colocasse a confiança nele em vez de Cristo Jesus. Aí depois ele vai dizer, não, na verdade eu lembro de alguém que eu batizei. Eu lembro que eu batizei Crispo, Gaio, e depois ele diz os da casa de Estéfanas, né? Além desses, não me lembro se batizei algum outro. Ele já meio que tira o seu da reta, porque vai que eu esqueci de alguém, né? Para ninguém ficar lá de biquinho com Paulo. Foi você que me batizou, você esqueceu, né? Não. Eu batizei algumas meia dúzia aí, e o restante foi batizado pelos pastores de vocês. Paulo chegava, criava ali a comunidade, estabelecia a igreja, e quando a igreja já estava com a autoridade suficiente, ele partia e deixava os pastores locais. Então, ele diz, olha, versículo 17, afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. E aqui nós estamos quase terminando. Então, quando Paulo diz que Jesus, Cristo, não enviou ele para batizar, mas para pregar o evangelho, ele chega ao coração, ao cerne. Se você quiser esquecer tudo que eu falei até aqui, ok, esquece. Eu não gostaria não, porque eu preguei aqui quase 1 hora, né? Mas assim, se a sua memória for curta, é melhor você esquecer essa primeira parte do que esquecer aqui a continuação. Paulo, então, se dirige a essa cidade grega, onde ali havia o que a gente chama da cultura filosófica, extremamente enriquecida pelos grandes filósofos. E, principalmente, quando a gente pega a historiedade da igreja de Corinto, e o povo da cidade de Corinto, eles eram fascinados pelo que a gente vai chamar de a filosofia sofista. Quem sabe o que é os sofistas? Eram pessoas extremamente eruditos, conhecedores, sabe, eloquentes, e tinham o que a gente vai chamar, então, de a manipulação das palavras. Eram pessoas que sabiam usar, ali no discurso, uma entonação da voz, sabe, uma utilização de palavras, que era algo, assim, extremamente tocante. Conta-se que os grandes oradores, né, os grandes filósofos que chegavam nas cidades, eles chegavam, então, eram itinerantes, eles chegavam nos lugares e juntavam-se ali na praça e começavam a fazer aqueles discursos filosóficos a respeito das coisas da vida e tal. Eles eram capazes de fazer as pessoas chorar e 2 frases depois começar a rir. Ou seja, tamanha era a manipulação com a voz, sabe, com o discurso, com a sabedoria das palavras, é o que Paulo vai dizer, que as pessoas eram iludidas. Hoje em dia,
é mais ainda pirotécnico, né? Porque coloca luzes, um fundo musical, né? Uma pessoa ali com a vozinha bem mansa, e aquelas palavras vão sendo assim, utilizadas com uma sabedoria tão grande que está todo mundo chorando, não sabe nem por quê. Isso, a neurolinguística vai dizer que é uma manipulação das frequências do pensamento. Hoje em dia a gente sabe, a gente entende um pouquinho mais, que a gente consegue, muitas vezes com a expressão facial, com os gestos, com as palavras, mas, ou seja, era algo que Paulo vai dizer para eles assim, olha, Cristo não me enviou para pregar o evangelho com a sabedoria de palavras, para que eu não anule a cruz de Cristo. O que é isso? Que verdade poderosa é essa que Paulo diz? Olha, ele está dizendo assim, olha, eu não vou tentar fazer o evangelho parecer mais inteligente, mais aceitável, mais sofisticado e acabar destruindo o seu verdadeiro poder. Porque o evangelho, queridos, o evangelho é uma notícia terrível. É a notícia de que nós somos pecadores. E essa notícia nem todo mundo gosta de ouvir. É a notícia dizendo que Jesus morreu pelos nossos pecados. E Deus, o Pai, o ressuscitou de dentre os mortos. Esta é a notícia chocante. O que Paulo vai dizer aqui depois no capítulo 1 de Coríntios, que essa é uma loucura para o mundo. Então Paulo está dizendo, eu não vim pregar, sabe, essa sabedoria que todo mundo vai ficar emocionado das palavras, e usar uma palavra mais bonitinha, assim, para deixar o evangelho assim, mais palatável. Hoje em dia está na moda dizer que é cristão. Sabe esse símbolo do cristianismo, cruz? Era quase que colocar aqui hoje para nós uma cadeira elétrica, uma injeção letal. Hoje em dia a gente olha e acha bonito, coloca no peito e tal, mas isso é loucura para o mundo. E depois nós vamos entender essa mensagem da cruz no próximo capítulo, aqui na próxima parte desse capítulo. Mas Paulo está dizendo assim, olha, eu não vou colocar água no vinho, para deixar ele mais líquido, porque assim ele vai perder a força original. A mensagem da cruz é que Deus amou tanto pessoas e pessoas pecadoras que enviou o seu filho para morrer por elas. Isso nunca vai soar sofisticado, nunca vai soar inteligência. Quem é o mais inteligente dentre nós que vai enviar o próprio filho para morrer por pecadores? E Paulo diz isso porque ele não queria esvaziar a cruz de Cristo. Ele não queria tirar a autoridade de Deus derramada em Cristo Jesus através do sacrifício vicário, do sacrifício representativo do Filho de Deus, porque aquele sacrifício era para mim e para você, mas Cristo nos justificou fazendo-se pecador em nosso lugar, Então Paulo prefere ser chamado de simplório, de pregador fraco, do que diminuir uma gota do poder transformador da cruz. Porque no final, o que vai mudar as nossas vidas não é a elegância das palavras, sabe? Não é um discurso que o povo até dorme, assim, de tão suave, não. É o poder do amor de Deus que foi demonstrado na cruz do Calvário. Isso muda as pessoas. O melhor lugar para um pregador estar é de trás da cruz de Cristo. Porque aí as pessoas podem chamar ele de louco, mas ele diz, mas eu estou no meu lugar certo. Nesse lugar, Jesus deixou bem claro, não tem interesse pessoal, não tem vontade própria, não tem eu penso, não tem eu acho, não tem para mim é assim. Nesse lugar tem eu vivo a vontade de Deus. Eu fui chamado pelo propósito que é maior do que o meu eu. Paulo vai dizer assim, o eu é tirado do lugar, não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. E essa nova vida que eu carrego ela, não é mais das obras da carne, agora é o Espírito de Deus que me capacita, que me santifica, que me levanta dia após dia. Como é bom a gente dizer, eu faço, porque eu fiz, porque eu consegui. É bom você ficar com esse sentimento de empoderamento. Eu consegui, eu cheguei, eu marquei, foi eu que fui, eu que fiz, eu que acordei, eu que... Paulo está dizendo, não. Prefiro ser chamado de fraco. Não era capaz, não conseguia, mas Cristo fez. A obra foi de Cristo, o poder foi de Cristo, sabe, a transformação veio de Cristo. Então tome cuidado, e aqui eu termino com aplicações para nós, tome cuidado, talvez de
querer se apegar a líderes na expectativa de não estar mais sozinho e achar que tem segurança na vida por estar sendo carregado por líderes. Não é isso que dá segurança para nós. O que dá segurança é saber que o verdadeiro líder é Cristo e que se manifesta, sim, através talvez de uma liderança, através de uma comunhão, uma comunidade, mas o propósito é Cristo. Não o homem, é Cristo. Esta igreja é cristocêntrica, é Cristo nos louvores, é Cristo na palavra, é Cristo nas comunhões, é Cristo, sabe, naquilo que a gente conversa uns com os outros. Não é a respeito de nós. Porque os nossos dons espirituais não devem servir nosso ego para viver se achando melhor do que os outros, e sim para servir gerando unidade na igreja. Quisera todo mundo cantasse muito bem, subisse aqui, todo mundo fizesse um coral. Mas se todo mundo subisse e cantasse, quem que ia ficar aí para cantar com a gente? Você está entendendo que há uma unidade entre nós? Tem pessoa que vai querer cantar e vai entregar a vida assim para Jesus, falando, Jesus, eu quero cantar. Mas se não for o dom que Deus te deu, irmão, vai ter que ter muito amor para te ouvir, né? Nós vamos ter que fazer quase que uma vigília, assim, naquela hora assim, que os ouvidos estão preparados para ouvir. Tem pessoas que querem pregar também, mas não tem aquela dedicação, não tem aquele chamado, não é o dom que Deus deu para a vida. Talvez o dom que Deus entregou e deu é de servir com a maior singeleza, sabe, com o maior cuidado, de fazer as pessoas, quando entram nesse lugar, se sentir acolhidas, se sentir, sabe, partes desta comunhão. Como é bom o dom que Deus dá a alguns irmãos, de fazer umas irmãs, um chocolate quente, um bolo, não é? Isso é um dom de Deus. Porque tem gente que vai querer, vai colocar os mesmos ingredientes, vai pôr no forno, o trem vai virar uma meleca. Não vai prestar. Então, é dom, é graça, mas os nossos dons não é para nos orgulharmos, não é para nos achar melhor do que os outros, não é porque alguém prega, alguém canta, alguém lidera, que é mais importante, que é maior do que quem serve. Não, porque Jesus deixou bem claro que aquele que está servindo, o mais simples de todos, os mais pequeninos, aquele da inteligência assim, mais limitada, é o pequenino, é aquele que Deus não rejeita. Porque é um coração sincero. Sabe por que ele não faz? Sabe por que ele não tem esses insights teológicos tão sofisticados? É porque ele não consegue, ele não tem esse entendimento ainda. Vai criticá-lo? Não. Deus o amou e chamou de pequenino, porque ele vai crescer, talvez no conhecimento. É um processo na vida dele de crescimento. Você não pega seu filho e chama ele de burro, porque ele não sabe uma conta assim gigantesca. Você faz isso? Se você faz isso, você vai para um psiquiatra, porque você está estragando, você está destruindo seu filho. A gente não faz isso com os nossos filhos. Ô imbecil, você não consegue fazer essa conta? Claro que não está na idade dele, não está na época para ele fazer. E ainda que se ele tiver uma dificuldade, você vai caminhar com ele e ajudá-lo. De vez em quando você vai querer dar uns tapinhos na cabeça dele, entra mais rápido aí a matéria, né? Porque você está muito lento, né? Mas é com amor, é com carinho, é com zelo que a gente cresce e ajuda as pessoas que estão ao nosso lado a crescer também. Então, o orgulho separa, enquanto que a humildade nos une. Celebre os dons e não as rivalidades. Celebre os dons e não as rivalidades na igreja. E para terminar, a cruz é o nosso ponto de encontro, onde todos somos igualados pela graça que nos salvou. Ali não tem grande, pequeno, maior, menor, grego, romano, gentil, branco, preto, magro, gordo. Somos todos salvos pela graça que nos libertou. Glória a Deus. Teve um reformador do século XVII, Rupert Mencius, está no comentário aqui de Hendricks, né? Ele diz, olha, nas coisas necessárias sejam unidos, nas coisas não essenciais, tolerem mutuamente, mas em todas as coisas tenham o amor. Nas coisas necessárias, unidade, nas não essenciais, tolerância, mas em tudo, o amor. Que o amor de Cristo una as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar?